Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é o canal Tempo de Buscar o Senhor, o canal cristão, voltado ao compartilhamento de ensinamentos sobre a Bíblia Sagrada, vivências, experiências e testemunhos sobre a Palavra de Deus. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar aqui um testemunho sobre o dia em específico em que eu tive uma experiência com o anjo do abismo. É importante aqui, eu quero destacar que essa experiência não é para trazer nenhum tipo de alarde, de desespero, muito pelo contrário, é para trazer luz sobre aquilo que está oculto em relação àquilo que o diabo faz contra nossas vidas e para que muitas pessoas possam ser edificadas através desse testemunho, daquilo que o Senhor fez na minha vida. E antes de trazer esse testemunho, é importante destacar também o que a palavra de Deus fala sobre esse personagem, sobre esse ser com o qual eu tive essa experiência, que é o Apollyon, ou o Abaddon, o anjo do abismo. O livro de Apocalipse, no capítulo 9, faz referência a esse ser das trevas, a esse anjo caído. E eu gosto sempre de trazer, antes de qualquer tipo de testemunho ou qualquer tipo de experiência para compartilhamento com outras pessoas, eu gosto de trazer a palavra de Deus como base, como referência, porque nem toda a experiência que nós temos com o sobrenatural, ela provém da parte do Senhor. Muitas experiências acontecem apenas para confusão, para trazer perturbação, para deixar a pessoa simplesmente inquieta, sem qualquer tipo de solução. Mas o Senhor, quando Ele permite que nós tenhamos algum tipo de experiência com o mundo espiritual, isso não é para o nosso agradecimento, isso é para a edificação da fé de outras pessoas, não apenas a nossa, mas também para o crescimento espiritual de outras pessoas. Então, inicialmente eu vou compartilhar aqui o capítulo 9 de Apocalipse, que faz referência a esse espírito caído, a esse anjo caído. Eu vou ler do versículo, caso você queira ler posteriormente na sua casa, eu vou ler Apocalipse 9, do versículo 1 ao versículo 11. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu da terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm às suas testas o selo de Deus. E foi-lhes permitido, não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. E tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões. E tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes ao de escorpiões, e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Versículo 11. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebraico era o seu nome Abaddon, e em grego Apollyon. A Bíblia traz então, de uma forma bem detalhada e bem descritiva, o nome e o que esse ser causa, que é a destruição, e o local onde ele está, que é o abismo. Compartilhando agora um pouco da experiência que eu tive, eu precisava primeiro trazer isso como referência principal, a Bíblia Sagrada, aliás, todo o conteúdo compartilhado aqui no canal
ele será baseado essencialmente na Bíblia Sagrada, porque como cristã eu creio que ela é o manual de vida para todo ser humano na Terra. Então eu não posso deixar de compartilhar aquilo que o Senhor fala através da sua palavra. Trazendo então a experiência com esse espírito. No ano de 2018, eu estava passando por vários desafios na minha vida. Mas antes de fato desses desafios iniciarem, os desafios, as provas, as lutas, como se dizem, trazendo de uma forma um pouco mais detalhada, eles alcançaram todas as áreas da minha vida, todas, financeira, de relacionamento, de trabalho, de saúde, familiar, todas as áreas. Mas antes de fato disso iniciar, disso começar, de uma forma muito explícita, porque até então o diabo estava agindo de uma forma mais oculta e eu não estava percebendo. No início, no primeiro trimestre de 2018, eu ganhei uma cama. E assim, a pessoa que me deu essa cama era uma pessoa muito próxima a mim, muito, muito próxima mesmo. E eu tinha uma outra cama, a outra cama que até então eu tinha no momento me servia adequadamente, mas a pessoa que me presenteou, ela fez questão de me dar uma cama extremamente cara, valiosa e muito confortável. Por quê? Porque ela sabia que aquilo seria extremamente atrativo, aquilo chamaria de fato a minha atenção. E a cama que essa pessoa me deu era muito grande, aquelas camas que cabem até 4 pessoas, muito grande mesmo, e era uma cama muito cara. E tinha um enxoval específico, que quando se trata de cama que é muito grande, objetos, itens que compõem o enxoval, como travesseiro, lençol e edredom e por aí vai, cobre-leito, eles não são encontrados em qualquer tipo de loja. Muito específico esse enxoval. Então a pessoa que me presenteou com essa cama, ela fez questão de, logo que eu recebi esse objeto, essa mercadoria na casa que até então eu morava, ela fez questão de não demorar muito em trazer o enxoval. Então, praticamente ali a entrega da cama foi no dia. No dia seguinte, eu já tinha todo o enxoval completo também dessa cama, que é um tanto quanto exorbitante o valor desse enxoval. E a pessoa me paparicava muito, a pessoa me enchia de elogios, a pessoa fazia questão de me presentear com aquilo que eu nem tinha pedido. E é importante eu destacar aqui que na época eu já era cristã, eu já tinha confessado ao Senhor como meu único e suficiente Salvador. Eu destaco que não é o fato de uma pessoa ir à igreja que faz ela uma pessoa cristã, que torna ela uma pessoa cristã, que torna ela uma pessoa filha de Deus, porque todos nós nascemos criaturas de Deus. O que de fato nos torna filho de Deus é nós aceitarmos ao Senhor como nós, confessarmos Ele como nosso único e suficiente Salvador. Então eu já havia confessado ao Senhor, eu professava a minha fé nele. Eu frequentava uma comunidade cristã de fé, igreja, templo, porque a igreja é o corpo de Cristo, mas eu frequentava o templo naquela época, não de uma forma assídua, como eu frequento agora, mas eu frequentava, buscava não fazer, tentava, me esforçava de certa forma, não fazer coisas que desagradavam ao Senhor, que pudessem trazer algum tipo de malefício para a minha vida, para a minha família, buscar algum tipo de pecado ou abrir brechas no mundo espiritual de uma forma intencional. Eu buscava evitar isso. E mesmo assim eu fui atingida por esse espírito, eu fui alcançada de uma forma muito desastrosa por esse espírito, mas o Senhor, graças a Deus, entrou com um socorro na minha vida. Então estava aquela cama ali na casa que até então eu morava naquele momento, com o enxoval todo completo. E essa cama, ela trouxe para dentro da casa que até então eu morava muitos conflitos, porque na época eu não estava percebendo isso, que o
como é que eu posso falar, que o gatilho que estava gerando também muitos conflitos naquela época era proveniente dessa cama. Então gerava muita confusão, muita dissensão, muita contenda, muita rixa, muita briga, muito desentendimento sem um motivo aparente, tudo causado pela cama, mas na época eu não estava percebendo. Os meus olhos, vamos falar assim, de certa forma, os meus olhos naquela época eles estavam encobertos por engano mesmo. E teve um dia em específico que eu não estava conseguindo dormir naquela cama. Eu virava para um lado, eu virava para o outro e algo me inquietava muito, muito mesmo naquilo. E eu pus as minhas mãos sobre a cama, orei em línguas, consagrei a cama ao Senhor e mesmo assim eu estava inquieta. De certa forma, eu sabia que havia algo na cama, mas eu não sabia detalhar o que era e que aquilo estava me trazendo inquietação naquele momento. E isso foi durante toda a madrugada. Eu orando em línguas, cantando, adorando ao Senhor, fiquei de pé na cama, fiquei de joelho próximo à cama, me pus as mãos sobre a cama e mesmo assim a inquietação não passava. E aí teve um momento que eu já cansada, eu falei assim, Senhor, eu acredito que o Senhor quer falar algo comigo sobre esse objeto, sobre esse móvel. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deitar no chão. E eu estou totalmente aberta para aquilo que o Senhor quer falar comigo em relação a essa cama. E nisso eu peguei um outro edredom que não era do enxoval em si daquela cama, um outro edredom que eu tinha da cama anterior. Eu forrei no chão, coloquei meu travesseiro e deitei. No que eu deitei, eu não sei mensurar exatamente o tempo, porque não foi algo que eu busquei ativar. Porque existem experiências que são possíveis fazer, a pessoa pode fazer de uma forma intencional a ativação dela. Mas isso não foi algo que eu busquei, foi algo que aconteceu. Então, no que eu deitei no chão, passado algum tempo ali, eu não sei exatamente o tempo, mensurar o tempo, eu me vi numa experiência sobrenatural. Nessa experiência, foi tudo muito vívido. Eu estava dentro daquele quarto ainda, aquela casa. Só que eu não estava deitada. O meu espírito estava sentado. Eu estava sentada com isso na dimensão do espírito. Eu estava sentada com as costas apoiada na cama. A disposição do quarto naquela época era mais ou menos assim. Aqui era a parede do quarto, tinha um vão aqui e a cama ficava aqui, tinha outro vão aqui e aqui a janela do quarto. Então, nessa experiência, eu estava sentada no chão, apoiando as minhas costas aqui na cama. E nessa experiência ali, de repente, eu estava com a cabeça baixa e eu vejo adentrar no quarto uma pessoa que até então estava muito firme na presença do Senhor naquela época. Foi uma pessoa que me ajudou muito, muito mesmo a crescer espiritualmente. O nome dela é Micaele, ela mora no estado da Paraíba. E na dimensão do espírito, nessa experiência, na dimensão do espírito, ela entrava ali pelo quarto e eu com a cabeça baixa, já cansada, já exausta. Porque eu estava exausta não apenas pelo fato de estar inquieta com a cama, de estar cansada, de estar orando pela cama e nada mudar, a inquietação não passar. Eu estava exausta porque dias antes dessa experiência, eu já vinha passando por situações muito difíceis dentro da casa que eu estava. Eram muitos problemas internos. Conforme eu for gravando outros vídeos aqui, eu vou compartilhando o que estava acontecendo dentro da casa. Mas nesse momento agora eu quero focar primordialmente nessa experiência em si. Então eu já vinha cansada, exausta, espiritualmente falando, porque eu já vinha enfrentando uma luta espiritual já havia algum período.
E nisso a Micaele entrava pelo quarto e falava assim: Késia, o que está acontecendo? Eu falei assim: Micaele, eu estou cansada, eu estou exausta, eu já tentei de tudo, eu já fiz de tudo e nada muda. Eu não sei mais o que fazer. Então ela disse: Késia, muda a posição. Aí o que eu fiz? Isso na dimensão do espírito. As minhas costas estavam apoiadas aqui na cama e tinha esse vão aqui. Então eu peguei e girei o meu corpo 180 graus, tirei as minhas costas daqui do apoio da cama e coloquei, estava sentada no chão e coloquei as minhas costas sobre a parede do quarto. No que eu fiz isso, de repente a cama pega e abre, ela se levanta e abre. No que ela se abriu, eu vi o abismo. Eu via muita água descendo para dentro desse abismo, muita água, muita água. E era como se ele me puxasse, a opressão, o peso espiritual disso é tão forte que é como se ele me puxasse para dentro. E eu vi de dentro desse abismo saindo esse anjo que eu compartilhei aqui com vocês, que é o Apollyon. Em algumas bíblias vai vir, porque existe tanto a nomeação dele na língua grega, na língua romana, né, vamos falar assim. Os romanos falavam, os gregos falavam de uma forma quem ele era, e a Bíblia vai falar então uma referência dele, Apollyon ou Abaddon. Eu vi ele saindo desse abismo. E assim, ele é enorme, 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 gigantesco. Eu nunca tinha tido, eu tinha já tido outras experiências sobrenaturais com outros espíritos das trevas, reforço aqui, nunca buscando essas experiências, mas tendo por consequência, devido ao chamado também que o Senhor tem na minha vida, que é um chamado de libertação, mas eu nunca tinha tido uma experiência até então com esse espírito do abismo. E ele é realmente assustador, muito, muito assustador. Ele é acredito eu, que o maior espírito até hoje maligno que eu tenha visto. E assim, eu não quero dar poder, nem força para ele, nem muita ênfase para ele, porque o Senhor Jesus já o venceu na cruz, já o derrotou na cruz. Entretanto, naquele momento, o meu espírito não estava captando isso, o meu espírito não estava compreendendo isso. Então, no que esse Apollyon tentava me puxar, porque assim, ele não me puxava exatamente com as mãos dele. A força e o poder que ele tem é tanto que apenas estar próximo a ele te puxa para o abismo, te puxa para a destruição, te puxa ali para aquele local de morte. E aquilo é uma região que existe no mundo espiritual. E no que a presença dele estava me puxando, me levando ali para a morte, ali para dentro, para a destruição de vez, eu ia deixar ele me levar. Porque embora eu tivesse conhecimento da palavra de Deus, naquele momento ali eu estava exausta, eu estava muito cansada, eu estava fadigada, porque a opressão que eu estava passando dentro de casa, ela era muito forte naquele momento, antes daquela experiência. E aí nisso, a Micaele começou a falar assim, ela percebeu que eu estava deixando ele me levar e ela começou a falar assim para mim: Késia, resista, não se renda. Só que a Micaele em nenhum momento ela me tocou. Ela observava o que estava acontecendo, porque nós, seres humanos, temos o nosso livre-arbítrio. O Senhor Deus nos concedeu o livre-arbítrio. Então era uma escolha minha permanecer na fé, nas palavras que ela estava trazendo para mim, que eram palavras alinhadas com a palavra de Deus, ou deixar o Apollyon simplesmente me levar para dentro do abismo. E nisso ela falava: Késia, não se renda, resista. E eu comecei a falar: eu creio em Jesus. Só que eu falava de uma forma que eu não acreditava com todo o meu coração. Eu estava falando simplesmente aquilo da boca para fora naquele momento. E à medida que ela foi falando: Késia, não se renda, resista. Ela me dava força com essas palavras, né? Porque o Senhor, Ele nos fortalece. É as mesmas palavras que o Senhor fala conosco. Ele sempre fala: não temas, né?
eu estou contigo. Ou seja, não se renda. O Senhor sempre fala para a gente não se render diante das dificuldades da vida, diante de qualquer circunstância que a gente estiver passando. E através da vida dela ali naquele momento, o Senhor estava falando comigo para eu não me render. E aquelas palavras foram me dando força. E eu comecei a falar de uma forma um pouco mais alta e mais enfática. Eu creio em Jesus. Jesus está vivo. Eu creio que Jesus veio em carne. Eu creio que Jesus morreu na cruz. Eu creio que Jesus ressuscitou no terceiro dia. E fui falando mais alto. E mesmo assim, aquele espírito, com a força da presença dele, estava me puxando cada vez mais para dentro do abismo. E o que eu fiz? Eu decidi criar ainda mais coragem para poder ainda falar mais alto e mais convicção. Não foi o meu grito que expulsou, que retirou a força daquele espírito, daquele ambiente sobre a minha vida. Foi a minha fé. Porque aí eu comecei a falar de uma forma mais enfática e com toda a convicção do meu coração. Eu creio em Jesus. Eu sou lavada e remida no sangue do Cordeiro. Eu creio que Jesus ressuscitou. Eu sou filha de Deus. Eu creio em Jesus. E no que eu falei isso de uma forma alta, muito enfática e com toda a certeza do meu coração, aquele espírito simplesmente saiu dali, soltou. Era como se ele estivesse puxando a minha perna com a presença dele. Soltou a minha perna e o abismo se fechou. E eu peguei e bati no espírito, isso tudo em experiência espiritual. Eu bati as minhas costas na parede. No que eu bati as costas, o meu espírito bateu as costas na parede, eu acordei. E no que eu despertei, eu estava deitada naquela posição inicial no chão. Então, assim, o Senhor me mostrou em detalhes que esse ambiente ali, que a Bíblia traz ali em Apocalipse 9, ele existe. Esse espírito é um espírito destruidor. É um espírito agente agora que está preparado para uma ação tanto quanto mais enfática agora para os finais dos tempos. E é necessário que todos nós estejamos preparados, alicerçados com a nossa fé em Jesus Cristo para nós vencermos esse espírito ou qualquer outro espírito que venha a tentar nos atacar. E segundo, essa experiência, ela me trouxe um conhecimento no sentido de presentes. A pessoa que me presenteou com a cama, ela me presenteou com outros itens. E eu recebi a direção por parte do Espírito Santo de me desfazer de todos os itens que ela tinha me dado. Absolutamente todos os itens. E foram itens de valores, vamos falar assim, vamos falar preço, né? Em reais. Itens caros, extremamente caros, consideráveis. E o Senhor me deu a orientação de não... Eu poderia simplesmente, como algumas pessoas terminam agindo, né? Ah, não, que isso? Eu vou simplesmente orar aqui, vou consagrar isso aqui ao Senhor e vou continuar com esse item. Por que eu vou me desfazer disso sabendo que ele foi tão caro? Não. O Senhor me deu uma ordem muito clara que nem consagrando eu deveria continuar com aqueles itens em casa, com aquela cama e com outros presentes que essa pessoa me deu. Hoje, baseado não apenas nessa experiência que eu tive, mas em outras experiências posteriores a essa, em relação a presentes, em relação a comida, hoje, uma pessoa pode aparecer para mim com uma Ferrari, com um item extremamente caro e querer me presentear. Mas se o Senhor não me der a permissão de aceitar aquele presente, eu não aceito. Pode ser o presente mais caro do mundo. Porque existem coisas que nós colocamos dentro da nossa casa, nós não consultamos ao Senhor se nós podemos aceitar isso dentro da nossa casa, e isso é para nossa destruição, isso é para nossa derrota. Mas graças a Deus, o Senhor, na sua infinita misericórdia, Ele me resgatou daquele lugar que eu estava, daquele lugar de opressão, daquele lugar de caos, daquele lugar de confusão. E hoje eu estou aqui para compartilhar aquilo que o Senhor fez na minha vida, para que outras pessoas possam ser também edificadas através desse testemunho. E antes de finalizar, eu reforço aqui que estreite o seu relacionamento com o Senhor. Busque mais intimidade com o Espírito Santo. Naquela época, eu não estava assim tão assídua
em relação a estar na presença do Senhor todos os dias. Eu fazia orações curtas, orações rápidas, muitas vezes. Buscava estar em comunhão com o corpo de Cristo, ou seja, congregar, estar no templo muito esporadicamente. E eu precisei passar por essa experiência, por essa circunstância, para poder compreender que sem o Senhor nós somos espiritualmente muito fracos. Sem a nossa convicção de fé em Jesus Cristo, sem a nossa certeza de quem é o Espírito Santo, de quem é Jesus, do que Ele fez na cruz por nós, nós podemos ser tragados pelos agentes das trevas, pelos principados, pelas potestades. Então, eu reforço aqui a mensagem desse testemunho que estreite o seu relacionamento com o Senhor. Busque hoje uma maior aproximação com o Espírito Santo, para que tudo aquilo que você for fazer seja guiado por Ele, porque a palavra diz que todas as pessoas que são filhas de Deus, elas são guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Se você ainda não é filho de Deus, entregue a sua vida ao Senhor, confesse Ele como seu único e suficiente Salvador, para que você deixe de ser criatura e se torne filho de Deus, porque esse é o desejo do Senhor para a sua vida. A palavra do Senhor diz que os planos dele para nós são bons, perfeitos e agradáveis. Então eu compartilho essa experiência aqui para que você se atente o quão é importante que você estabeleça um relacionamento profundo e genuíno com o Espírito Santo, para que tudo aquilo que chegar até a sua vida, você saiba exatamente como agir, se você deve ou não receber um presente, e se a partir de algo que possa estar hoje dentro da sua casa, você tenha convicção, você tenha o alicerce da sua fé, baseado na fé, na palavra de Deus e em Jesus Cristo, para desfazer e para destruir toda e qualquer obra do inferno que qualquer pessoa tenha lançado sobre a sua vida, através de algum objeto, através de alguma peça de roupa, através de algum móvel. E que em nome de Jesus, o Senhor te capacite, assim como que Ele vem me capacitando com discernimento, com sabedoria, com graça, com entendimento, para que tudo aquilo que o diabo venha intentar contra a sua vida, contra a sua família, contra o seu casamento, contra a sua casa, contra o seu trabalho, venha a ser desfeito em nome de Jesus. Fico por aqui. Caso você não seja inscrito, você é muito bem-vindo a se inscrever. Por aqui estaremos compartilhando outras experiências como essas e outras também, aonde o Senhor me ensinou, me capacitou e me deu a vitória. O objetivo do canal é compartilhar os feitos do Senhor. Em alguns momentos será trazido aqui algumas coisas concernentes ao mundo das trevas, mas é para que haja luz sobre isso, para que haja entendimento e as obras das trevas sejam definitivamente desfeitas sobre as nossas vidas. E você é muito bem-vindo a trilhar essa jornada de conhecimento sobre a palavra de Deus, sobre vivências espirituais, conosco aqui nesse canal. E se esse conteúdo ele foi relevante para você, eu convido você para que você também compartilhe com outras pessoas, para que outras pessoas também possam ser edificadas, abençoadas e venham ter conhecimento de uma forma mais aprofundada sobre aquilo que Jesus já fez na cruz em nosso favor. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Deus te abençoe.